Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump torna primeiro na história do país a ter 2 pedidos de impeachment aprovados pela Câmara de Deputados. Foram 232 votos a favor, 197 contra o impeachment, numa votação bem rápida, que durou menos de meia hora. O presidente Trump é acusado de incitação à insurreição, ou seja, de estimular a multidão à rebelião no dia 6 de janeiro, quando houve a invasão ao Congresso. Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Trump não citou o processo de impeachment, mas reforçou que é contra qualquer tipo de violência. Um forte esquema de segurança está sendo montado em Washington para evitar ataques e manifestações violentas na capital americana. Você vai ver agora na reportagem. Antes mesmo de amanhecer, milhares de militares que chegaram de madrugada descansavam do lado de dentro do Congresso. Aos poucos, as ruas no entorno do Capitólio já estavam tomadas pela Guarda Nacional. O reforço é para a posse de Biden daqui a uma semana e também para a votação no fim da tarde que aprovou o segundo processo de impeachment contra Donald Trump. O vice-presidente Mike Pence se recusou a usar a emenda 25, que poderia afastar Trump da presidência rapidamente. Agora, o processo aprovado pela Câmara, de maioria democrata, segue para o Senado. Lá vai precisar da aprovação de 2/3 dos parlamentares, 67 dos 100 senadores. O líder no Senado, o republicano Mitch McConnell, já adiantou que não vai interromper o recesso dos senadores para realizar a votação do impeachment. Com isso, a sessão só deve acontecer quando Joe Biden já estiver na presidência. A nível nacional, na Boa Vista, dezenas de pessoas manifestam para reivindicar pagamento de indemnizações de terrenos. Em resposta, o Executivo garante que nos últimos 4 anos foi assinado acordos e pagos 200 mil contos de processos, restando ainda 95 processos pendentes. Os proprietários e herdeiros de terrenos expropriados na Ilha da Boa Vista reclamam o pagamento das indemnizações que dizem esperar há vários anos. Um dos manifestantes disse que tem vindo a tratar desse processo desde 2000 e que já está cansado das injúrias por parte do governo, que não cumpre as promessas de pagar o que lhe é devido. Na sequência da manifestação nas ruas da cidade de Salrei, o governo esclarece que, através do decreto regulamentar número 7/94 de 23 de maio, foi decretado em determinadas ilhas e zonas costeiras como sendo zonas de desenvolvimento turístico integral e mais tarde procedeu-se à declaração de utilidade pública nos terrenos situados nas zonas turísticas, nomeadamente Chaves, Morro de Areia e Santa Mônica, Lacacão, visando orientar o crescimento do setor turístico em bases sustentáveis. Assim informa que até a presente data nem todos ainda receberam a justa indemnização, uma vez que a maioria dos expropriados não são proprietários, mas sim meros possuidores precários de terrenos. Entretanto, ressalta que foram estabelecidos alguns requisitos para o reconhecimento da posse e pagamento das devidas indemnizações, que nos últimos 4 anos foram assinados acordos e pagos mais de 200 mil contos de processos, sendo 59 deferidos e 36 indeferidos, restando 95 processos pendentes. O governo, através da Direção-Geral do Património e Contratação Pública, frisa que não tem poupado esforços em concluir os processos ainda pendentes, inclusive que foram feitas diligências no sentido de contactar os interessados e os seus representantes. Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirma vulnerabilidades do ecossistema na Cabo Verde se condiciona o uso e conservação da biodiversidade. À margem da conferência da apresentação do terceiro livro branco sobre o estado do ambiente em Cabo Verde, Gilberto Silva clarificou que as vulnerabilidades dos ecossistemas no país são condicionadas pela insularidade e por se situar na região do Sahel. Segundo o ministro, Cabo Verde tem tido ganhos a nível ambiental, salientando a importância do Fundo de Ambiente na revisão de todo o suporte legal e no financiamento dos projetos dos municípios e os setoriais dirigidos pelo governo.
Em relação ao livro branco sobre o estado do ambiente, Gilberto Silva lembrou que se trata de uma prerrogativa legal que vai ser aprovada no Parlamento antes da sua apreciação a nível dos vários segmentos da sociedade. O livro branco é um documento de cerca de 200 páginas em que se analisa o contexto político e institucional do ambiente, fazendo uma análise clara da situação dos recursos naturais, ou seja, de todos os elementos do ambiente em Cabo Verde. Apresenta também uma nova abordagem na análise do estado dos recursos, baseada na metodologia pressão, estado, impacto, resposta, permitindo uma melhor leitura dos efeitos das pressões sobre os recursos. E gostem também para a revista de imprensa, detalhes com o jornalista Eloísa Rodrigues. Nuta começa a revista de imprensa desse quinta-feira informativa com a Record Europa, que tem informa que na Portugal 9 distritos do continente estão em alerta devido a frio. Valores baixos de temperatura mínima também mantém até domingo. Jair 7 da flama na Brasil, governo anuncia regras para transporte de vacinas contra a Covid-19. Novas normas é referente a imunizantes refrigerados na gelo seco, que exige temperatura mais baixa para armazenamento. Destaque na Mundo ao Minuto é que Turquia enfrenta seca grave e Istambul pode ficar sem água na 45 dias. Euronews está falando que a Câmara dos Representantes aprova a destituição de Trump. A nível do continente africano, a ANGAP informa que a Organização Internacional das Migrações lança campanha em apoio a Moçambique depois de passagem de tempestade tropical Chalane na final de ano. Ainda sobre Moçambique, Voa África está falando que o país está buscando vacina de Covid-19 para 20% de população. E por fim, Al Jazeera traz que Uganda vota em eleições presidenciais tensas. Muito obrigada, Eloísa, por destaques ali na revista de imprensa. Ponto final no Mundo Record News desta quinta-feira informativa. Continuação de uma ótima tarde.